E aí, pessoal, aqui é o Wood Shop Junkies e hoje continuo minha série de restauração de serra de bancada. Agora, só para deixar todo mundo por dentro, há alguns meses, ou já faz um tempo, eu comprei uma serra de bancada Waddking Burrs Green com a esperança de restaurá-la para usar na minha oficina. Desde que a comprei, fiz alguns trabalhos de restauração na mesa e troquei o motor trifásico por um motor monofásico. Desmontei a serra e enviei peças grandes para jateamento de areia, assim poderei pintá-las com primer. Todos esses vídeos estão na playlist e também deixarei os links na descrição. No vídeo de hoje, vou limpar os últimos pequenos componentes que não enviei para o jateamento de areia, pois são peças de máquina e poderiam ser danificadas. Tenho aqui o conjunto do eixo e alguns mecanismos de ajuste de altura e inclinação. Também tenho aqui uma variedade de parafusos, ou parafusos em polegadas, que estou tentando encontrar localmente, mas alguns deles provavelmente não vou achar, então provavelmente vou apenas limpá-los e reutilizá-los. Depois que tudo estiver limpo, vou aplicar uma camada de primer nas peças que precisam ser pintadas e, na medida do possível, montar alguns dos subconjuntos menores. Certo? Então, para o meu primeiro passo, vou usar thinner para limpar qualquer resíduo superficial nos componentes, como poeira, óleo e graxa. Vou submergir aqui e, na maior parte do tempo, usar uma esponja Scotch-Brite e uma escovinha para limpar os cantos apertados. Depois, deixo secar e sigo para o próximo passo. Certo, basicamente é isso para o acabamento, e isso já deu uma boa limpeza inicial nos componentes. Meu próximo passo seria usar um removedor de tinta para tirar toda a tinta, mas o thinner na verdade também removeu muito bem a tinta, depois que deixei os componentes de molho por um tempo. Então, ao invés de passar para a etapa do removedor de tinta, vou usar minha furadeira sem fio e uma escova de aço só para passar por todos os componentes mais uma vez. Espero que isso elimine o último resquício de tinta teimosa e até dê um leve brilho metálico aos componentes. Certo, isso resume a etapa de acabamento e uso da escova de aço que escolhi com cerdas mais macias para evitar riscos nos componentes.
Agora, como eu mencionei, eu estava planejando uma etapa com removedor de tinta, uma etapa para remover ferrugem e talvez até uma etapa de polimento, mas depois disso eu acho que não é necessário e posso passar direto para pintar os componentes que precisam de uma camada de primer. Talvez eu dedique mais tempo à placa para que ela se destaque na serra, mas farei isso após pintar os componentes. Certo, então esses são todos os componentes que vão ser totalmente ou parcialmente pintados. Para os componentes que serão parcialmente pintados, vou cobrir todas as áreas usinadas com fita ou todas as áreas que eu não quero que recebam tinta e depois aplicar uma camada de primer, que deve protegê-los até que eu tenha tempo de passar a camada final de tinta. Pessoal, todos os componentes já foram pintados. Obviamente, alguns deles precisam ser virados e pintados novamente do outro lado, mas enquanto eu deixo a tinta secar um pouco, quero aproveitar para falar sobre a pequena placa de alumínio da serra. Pelo que eu sei, na serra original as letras em relevo não são pintadas, enquanto o resto da placa é, e eu pensei em duas maneiras de fazer isso. Posso cobrir toda a placa com fita adesiva, remover o excesso com uma faca, como nos outros componentes, pintar a placa e, após a secagem, tirar a fita. Assim, as letras manterão o acabamento de alumínio. Mas achei trabalhoso, então pensei em pintar a placa toda e lixar só as letras depois. Espero que funcione, mas se não der certo, terei que remover a tinta e escolher a outra opção. Beleza? Então essa é a placa totalmente pintada e, obviamente, eu deixei tempo mais do que suficiente para ela secar direito. A ideia agora é fixar lixa na tábua e trabalhar nas letras em relevo assim. A ideia por trás da tábua grande é evitar isso, porque obviamente eu só quero remover a tinta da parte elevada das letras. Certo, então obviamente isso não funcionou muito bem. Eu estava tentando evitar um trabalho tedioso e acabei criando ainda mais trabalho tedioso. Embora tenha funcionado com o primer, acho que não servirá para a camada final. Então, na última demão, terei que usar fita e recortar com faca. As letras agora estão lisas e o acabamento está melhor que o alumínio fosco anterior, então o esforço valeu a pena. Beleza, pessoal? Todas as peças já estão preparadas e com primer e prontas para a última demão de tinta. Estou bem perto de montar e usar a serra. Agora, neste ponto, você deve ter notado que a guia não está incluída na restauração, porque a guia que eu tenho, na verdade, não é a correta para essa serra. Ainda estou avaliando se conserto ou adapto a guia para a serra ou se instalo uma guia paralela de outro fabricante.
No fim, meu toque falou mais alto e decidi repintar a placa porque não gostei das manchas das limalhas de alumínio no primer. Decidi usar o método da fita e estou feliz, pois ficou bem melhor. Mais cedo no vídeo, eu mencionei que gostaria de começar a montar alguns dos subconjuntos menores, mas, como ainda preciso pintar tudo, achei mais fácil deixar a fita e tudo intacto para poder fazer a pintura final antes de montar tudo. Mas é isso por hoje. Estou extremamente animado para finalmente terminar a serra. Tenho estado ocupado com isso há um tempo. Muita coisa é nova para mim, então busquei me informar antes de tentar restaurar. Prefiro gastar mais tempo e fazer certo de primeira. Então, enquanto eu procuro a tinta para completar esse projeto, vou trabalhar em algumas outras melhorias na minha oficina. Em breve, estarei de volta com um novo vídeo. Se você quiser ver o que eu faço na minha pequena oficina ou o resto da restauração, lembre-se de se inscrever. Como disse no vídeo, todo o trabalho anterior na serra estará linkado na descrição abaixo. Se ainda não viu, confira lá. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!